Bom dia, igreja. Nós teremos um batismo nessa manhã, por isso o som da água enchendo o tanque, mas a cota necessária nós já alcançamos, a gente já está cheio. É um costume nosso que se faz um bom costume, que é o batismo de mensagem, naquele dia. E novembro temos batismo. Em dezembro também teremos batismo de sexta. Hoje, o tema do sermão é Suba a Montanha. Existe algum alpinista aqui entre nós? Alguém que já subiu uma montanha bem alta? Eu nunca subi como alpinista, mas eu já fiz algumas loucuras aí nessas caminhadas. Nós tivemos na Fá de Minas, no final de semana passado, com um grupo de jovens, pais também, interessados em matricular seus filhos nessa escola. A Jenny também estava lá, né? Foi rever os amigos. Eles fizeram um programa assim. Eles saíram 11h30 da noite, 23h30, da porta da igreja da Fá de Minas, e escalaram um monte. Voltaram que horas, gente? 5 da manhã. Foi uma vigília, né? Alguns ainda assim fizeram no dia seguinte, outros não conseguiram, ficaram dormindo até mais tarde. Subir a montanha. Nós não cremos em situações de superstições, não é verdade? Deus nos ouve daqui ou nos ouve do alto de montes. Você não crê assim também? Mas de vez em quando as pessoas precisam de um pouco mais de paz, né? De um pouco mais de silêncio. E a montanha, ela ajuda a ter essa sensação. Mas a mensagem de hoje é dedicada diretamente, ou especialmente também aos jovens. O texto bíblico, eu quero que você abra comigo agora. Josué, capítulo 14, versículos 12 e 13. Todos prontos? Dá-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os anaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Amigos, esse texto é um texto forte. Nesse dia, Caleb tinha 85 anos de idade, quando Josué proferiu essas palavras. O personagem central é Caleb, desse nosso sermão. E precisamos ver um pouco mais a história bíblica para saber quem é Caleb. O nome dele está relacionado com um outro grande líder, que é Josué. Eles fizeram uma dupla fantástica. O povo de Deus, ele tinha sonhado, e sonhado muito alto. Era um sonho que Deus, de uma certa forma, havia potencializado no coração dos hebreus. O sonho de alcançar a terra prometida. E agora, finalmente, há 40 anos antes desse texto que nós lemos agora,
40 anos antes de Caleb ter a oportunidade nova, porque a primeira foi há 40 anos antes. Vocês sabem, Deus poderia, de certa forma, ter enviado o povo como enviou por dentro do Mar Vermelho, abrindo o mar e fazendo um milagre fantástico. Depois fechamos sobre os egípcios, mas Deus inspirou Moisés a tomar uma decisão. Quando chegaram diante da terra prometida, havia um monte, havia uma montanha. E transpondo essa montanha, eles chegariam ao lugar que Deus prometeu. Mas Deus, de certa forma, inspirou o coração de Moisés a fazer uma coisa. Inspirou Moisés a separar 12 jovens, 12 mancebos. E antes de tomarem a terra, antes de marcharem contra a terra, esses 12 jovens deveriam trazer as notícias. 12 espiãos, seria essa palavra. E sabem, meus queridos, não foi muito favorável a resposta desses 12 jovens. Os 12 jovens que foram mandados como espia, 10 deles vocês já sabem, voltaram com uma visão deprimente, pequena, tacana. E sabe, apesar de ser a terra dos sonhos, apesar de ser uma terra maravilhosa, extraordinária, tudo que eles sonharam, 10 desses jovens chegaram tristes e derrotados, com um relatório pessimista, um relatório medíocre. Veja o que diz o texto, Números 13, dá uma olhadinha aí, 13, versículos 32 e 33. Números 13, 32 e 33. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura, são gigantes. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecemos gafanhotos e nós a eles. Que relatório! Vocês sabem, né? A covardia é uma desgraça. E leva a pessoa a mentir. Geralmente o covarde, ele não gosta de ser reconhecido como covarde. Então ele inventa desculpas para não realizar a tarefa que a ele cabe. Mentira. Como pode a terra se abrir e engolir pessoas? É mentira. E se isso fosse verdade, como é que eles voltaram? Se a terra engole pessoas? Sabe, a covardia nos faz inventar mentiras. Sabe, queridos, esses rapazes foram muito criativos. Eles disseram que lá havia os gigantes, os descendentes de Anak. Nisso eles não mentiram. A
terra é difícil de ser conquistada, concordo. Mas nós podemos conquistá-la, diziam os dois jovens. Entremos diante de Deus e vamos lá. Vamos fazer como fizemos desde o Egito até agora. E depois desse dia, passaram-se 40 anos. E aí nós chegamos em Josué 14, como nós lemos agora, o primeiro texto. Depois desse dia, Caleb engoliu um sapo que passou de unha arrebentada na garganta dele. Caleb tinha 45 anos nesse dia. Josué, mais novo, mais moço. Ele sabia todo o potencial que Deus tinha para cumprir a promessa de entregar a terra prometida aos seus filhos. Mas 40 anos se passaram e agora, finalmente, eles chegam diante do monte de Deus. E dessa vez, Deus não mandou enviar espinhas. Algumas vezes nós perdemos a bênção dos céus, porque tão somente Deus coloca em nossa mão a possibilidade de avançarmos com Deus. Quantas vezes você já recuou diante de um pequeno monte? Talvez diante de uma pequena pedra. Quando chega o momento da distribuição da terra agora, outro detalhe importante: Caleb foi o último a receber terra. Vocês viram o texto? Ele foi o último a receber terra. Porque todo mundo queria a parte melhor. Todo mundo queria a parte mais fácil, os planos, não os elevados. Olha, eu quero um lugar bem arborizado. Olha, eu quero um lugar com muita água. Olha, cada um foi dizendo: olha, eu quero aquele. E Caleb ficou quieto, aguardando. E quando terminou toda a distribuição das terras, só sobrou aquele lugar, o mesmo lugar, o mesmo monte, que há 40 anos atrás assustou os israelitas, deixou os espias apavorados. Sabe, meus amigos, naquele momento, quando Josué se aproxima de Caleb, talvez ele foi pensar assim: meu amigo, me desculpa, né? Eu queria que você ficasse com a melhor parte, mas me desculpa aí, cara. Eu esqueci de você. Rapaz, só sobrou aquele monte. E você? Você tem 85 anos agora. Se naqueles dias, quando éramos jovens, fortes, nós não fomos, como é que você vai agora? Como é que você vai conseguir? Sabe, Josué, ele ficou com medo de perder o sonho. Diz a Bíblia que aquela montanha era habitada ainda pelos anaquitas, homens de mais de 3 metros e meio de altura. Você já imaginou? Já deu de cara com alguém com 2 metros de altura? 2 metros e 20? Esses jogadores de basquete que a gente encontra por aí, esses russos, né? E quantas vezes ganharam medalhas e mais medalhas pelo seu tamanho e pela sua força nas Olimpíadas. Agora você imagina alguém com 3 metros de altura, talvez 3,5. Realmente eles se assustaram.
Eles eram descendentes de goleiros. O povo de Israel tinha conquistado parte da terra, o entorno da terra, mas não tinha conquistado ainda a montanha onde eles habitavam, onde eles tinham um forte seguro. Mas aí, a resposta de Caleb foi a seguinte: dá-me esse monte. Que o Senhor falou naquele dia: dá-me esse monte, porque esse monte é a promessa que Deus fez a mim e a você. E eu não abro mão daquilo que me é de direito. Em outras palavras, agora que não sobrou terra maravilhosa para mim, eu quero a montanha, eu quero a terra dos gigantes. O Senhor disse que estará comigo. Eu subirei a montanha e derrotarei os gigantes. Aí está a figura maravilhosa de Caleb. Esse que a senhora diz que tinha um outro espírito, um espírito diferente, um espírito arrojado, destemido. Sabe, meu querido, ao longo da vida subimos pequenos montes. Esses estão à nossa frente todas as horas, todos os dias. E quando chegamos no topo desses montes, descobrimos que diante de nós levantam-se montanhas e mais montanhas, e sempre vão acontecer esses momentos difíceis. Não importa quantos montes você já subiu na sua vida, eles sempre estão lá. Olhe para as montanhas, não olhe para as planícies. O que despertou o interesse de não subir foram as planícies. E é muito fácil, queridos, perdermos sempre para o lado mais fácil. Nós não gostamos de dificuldades. Nós não gostamos de sofrer. Em 1960, no século XX, surgiu uma geração de jovens revoltados. E com razão. A estrutura do mundo estava começando a se degenerar muito rápido. Porque o capitalismo, a influência hollywoodiana estava entrando em todo o mundo. A sociedade estava mais hipócrita do que nunca. Mentira, imoralidade, corrupção. E esses jovens resolveram criar um movimento, os hippies. Ouviram falar desse movimento, né? Eles protestaram contra essa sociedade podre, hipócrita, mentirosa. Só que eles não protestaram com inteligência. Eles passaram a não tomar mais banho, não cortar cabelo, não trocar de roupa, e passaram a usar drogas, muitas drogas. Foi aí que surgiu a cocaína, a heroína. E tudo isso para quê? Para quê? Para mostrar que não concordam? Para mostrar que são rebeldes? Mas eu não faço parte dessa coisa toda, então eu vou me destruir. Meu querido jovem, se nós, os mais velhos, criamos uma sociedade carente, perdoe-nos. Mas, por favor, olhem para as montanhas. Não olhem para as planícies. Deixem a mediocridade nas planícies. Abandone a filosofia de um rio. Vocês sabem, né? O rio é assim. Se ele encontra uma pedra, uma rocha grande, ele se abre, se desvia e busca um caminho mais fácil. E por isso é que o rio parece uma serpente. Não tem coluna dorsal. É flexível. A ideia
é que temos que ser como uma palmeira. Mesmo que os ventos da vida tentem derrubar você, olhe para as montanhas, não olhe para as planícies. Aceite o difícil, e até mesmo aquilo que você classifica como impossível, aquilo que custa mais, o que demanda maior sacrifício e esforço. Mas o que alimenta tudo isso é o sono. Você deve sonhar, você deve acreditar, você deve desenvolver dentro de você esse outro espírito, a sensação de poder sem ver conquistado ainda. Sonhe, olhe para as montanhas. O mundo ele está dividido para mudar. A hipocrisia continua crescendo, a mentira, a dor, o sofrimento. Mas ainda estamos na mesma situação do dia em que Israel chegou pela primeira vez naquele monte, e talvez na mesma proporção. Para cada 10 pessimistas, 2 otimistas. Para cada 10 derrotados, 2 orgulhosos. Para cada 10 que olham para as planícies, para as facilidades, para as oportunidades, 2 que olham para o desafio, para a vitória, com o sabor do quero mais. Olhe para as montanhas. Atreva-se. Seja ousado. Olhar para trás, às vezes, você vai ter a impressão de que não subiu nada ainda. Olha para cima, então. E o cume da montanha ainda está distante, eu sei disso. Às vezes, há momentos de desânimo. Outras vezes você cai, se machuca nas pedras, e pode até rolar uns 5, 10 metros em banceira abaixo, que é possível. Mas a ordem de Deus, levante-se, erga a cabeça, lute, insista, permaneça firme. Subir a montanha não é fácil, concordo com você. Tem que pagar um preço. Mas quando chegar o momento de tomar decisões importantes na tua vida, na minha vida, por favor, não olhe para o vale. De novo, olhe para a montanha. Não escolha o mais fácil, escolha o que parece difícil, porque só aparece. Sabe por quê? Para você, nada é difícil. Isso se você crê que você é filho do Altíssimo, aquele que você diz aí fora que é o Deus do impossível. E se falamos que Ele é o Deus do impossível, então nada é difícil para nós. A vida é permanentemente uma subida, até que um dia Deus diga assim: filho, chega, até aqui você subiu demais. Pode ser isso, o fim da sua jornada. Pode ser que você não consiga subir o topo do monte agora. Pode ser que Deus te dê um privilégio como Caleb, de vencer quando mais difícil a situação estava. E eu acho, queridos, que a vitória para Caleb foi muito mais saborosa aos 85 anos do que seria aos 45. Porque agora ele provou que ele estava com a razão. Ele provou que o Senhor não deixa de cumprir suas promessas. Há uma montanha na sua frente.
Há uma subida íngreme na sua frente. Meu querido jovem, olhe para os seus pais. Muitos dos nossos pais não conseguiram. Alguns nem chegaram na metade do caminho. Outros tiveram que deixar a jornada mais íngreme para investir em você, para apostar em você, para acreditar que você chegaria lá por ele. Você alcançaria essa vitória tão sonhada de um pai, de uma mãe que acredita nas promessas de Jesus. Eu disse, se nós não conseguirmos, se a nossa geração falhou, e eu sei que falhou, nós não conseguimos, nós não fizemos o trabalho que precisávamos, nós não alcançamos a meta de Cristo para a nossa geração. Mas você pode, você deve.